nossa jornada de 8 domingos chega ao fim. Nós trabalhamos aqui ao longo desses 8 domingos, né, temas importantes como ansiedade, depressão, estresse, ira, como controlar a ira, né, como lidar com o passado, com pensamentos negativos. Ou seja, eu creio que Deus, por meio de sua palavra e também da ciência, especialmente a psicologia, nos forneceu ferramentas muito úteis para que nós possamos, como eu tenho dito nas noites, aí, e repito aqui, atravessar esse mundo traumático, esse mundo que nos machuca, esse mundo que às vezes tenta roubar nossa esperança. Deus nos dá ferramentas para que a gente consiga enfrentar tudo isso e chegar finalmente ao nosso objetivo, né? Qual é a grande esperança do cristão, irmãos? Qual é? É Jesus. E eu termino o livro missionário do ano que vem dizendo que a esperança tem nome, e o nome dela é Jesus Cristo, né? O livro ele tem uma lógica, ele vai conduzindo a pessoa por meio das histórias, dos personagens, dos conceitos de psicologia, mas o grande finale não podia ser outro. O objetivo é mostrar que Jesus é a nossa grande esperança, e a volta dele é a concretização dessa esperança. Portanto, é possível sim contemplar a luz no fim do túnel da vida, e lá no fim a luz que está brilhando é a de Jesus, né? Eu quero contar aqui rapidamente uma experiência, eu não sei se eu contei, né, ao longo dessa semana, que eu vivi enquanto escrevia esse livro, o livro missionário, O Poder da Esperança. Quando eu fui convidado a coescrever esse livro, juntamente com o Dr. Julián Melgoza, que é um psicólogo espanhol, eu confesso que eu fiquei feliz, mas também preocupado, porque foi um grande peso, né, colocado sobre meus ombros. Eu me senti pequeno e passei a orar a Deus pedindo sabedoria, pedindo iluminação, até porque é um livro que vai alcançar milhões de pessoas. Se eu não me engano, há encomendas já de cerca de 15 milhões de livros para serem entregues no ano que vem. Isso pode aumentar à medida que os irmãos vão pedindo mais, encomendando mais livros. A R$1, que bênção, né? E nesses 11 anos de projeto de Impacto Esperança, sempre por esse valor simbólico, né? De modo que podemos colocar na mão das pessoas um material de qualidade com preço muito em conta, né? Bom, mas aí o tempo foi passando e eu não conseguia encontrar tempo suficiente para fazer a minha parte. Eu tinha que lidar com as minhas obrigações na CPB, tinha mais as minhas tarefas paralelas àquilo que eu faço na CPB, e eu não estava dando conta do recado. Faltando 2 semanas para entregar o texto, a minha editora associada adoeceu e entrou em licença médica. E vocês começam a imaginar como é que eu fui ficando, né? O desespero, né? E agora o trabalho praticamente duplicou ali na redação. Quando faltava 1 semana e meia, eu fui a São Paulo e aproveitei que estava ali perto do Hospital Adventista e fui fazer um exame de rotina. E nesse exame, para o meu susto, foi detectado um tumor no meu corpo. Nunca tinha tido nada assim mais grave. E o médico ainda disse assim: você vai ter que ser internado, era uma quinta-feira, você vai ter que ser internado na segunda-feira para fazer a cirurgia. Sabe aquelas notícias que têm o poder de virar seu mundo de perna para o ar? Foi essa aí, né? De repente eu me vi assustado. Nunca, como eu disse a vocês, tinha tido assim graves problemas de saúde, nunca tinha passado por uma cirurgia mais delicada como essa. E aí na segunda-feira eu fui internado, para na terça-feira de manhã sofrer então o procedimento cirúrgico. Fui operado e, para encurtar a história, graças a Deus, depois da análise do nódulo, que não era tumor coisa nenhuma, revelou que não tinha nada de maligno e nem benigno não era tumor, era apenas um nódulo. E daquilo lá ficou apenas uma cicatriz e uma experiência que eu vou carregar para o resto da minha vida. Sabe por quê? Graças à cirurgia, a sequela foram 8 dias de repouso em casa. E você consegue imaginar o que eu fiz nesses 8 dias? Escrevi o livro. Na verdade, a primeira noite eu não consegui fazer nada, porque a dor foi muito intensa. Só a Débora realmente acompanhou minhas lágrimas. Eu chorei a noite toda de dor. Nunca tinha sentido uma dor tão intensa em minha vida. Na segunda noite eu ainda
senti um pouco de dor. Na terceira, dali para frente, a coisa estabilizou e eu comecei a escrever. Irmãos, eu estava em comunhão com Deus, uma comunhão muito íntima com Deus. E eu orava, conversava com Deus, pedia que Ele me ajudasse, e as ideias começaram a fluir, começaram a brotar. Teve uma noite que eu tive que pedir para Deus fazer o processo inverso. Senhor, eu preciso dormir. Eu estava escrevendo das 6 da manhã até 1 da manhã, direto, sem parar. E eu precisava dormir, descansar. E eu disse, Senhor, freia minha mente, por favor. E aí eu consegui dormir. Mas mesmo assim, de madrugada, acordei, acho que eu sonhei com alguma coisa e fui anotar as ideias. E surgiram personagens em minha mente, e eu quero dizer para vocês que não foi algo meu. Isso, eu gosto de dizer que esse livro foi escrito mais com os joelhos do que com as mãos. As histórias, elas surgiram em minha mente, e o entrelaçamento delas no fim do livro, que eu não vou contar como é que é, porque senão perde a graça, você vai ter que ler, o desfecho, ele surgiu também na minha mente. Não tinha planejado isso. Então eu agradeço muito a Deus por aquela cirurgia. No fim do livro, na última página, eu conto essa experiência, resumidamente. Eu falo assim para o leitor: querido leitor, toda vez que eu olhar para a minha cicatriz, eu vou lembrar aqueles dias de comunhão com Deus, em que eu escrevi o livro pensando em você. E digo mais para você, pode ser que a noite seja dolorosa, pode ser que na noite você derrame lágrimas, mas amanhã sempre chega. Amanhã sempre chega. E eu acho que isso me ajudou a ter um pouco mais de empatia também, por aqueles que sofrem. Sabe-se lá quantos milhões ou milhares de pessoas poderão ler esse livro numa cama de hospital? Né? Quantos poderão ler esse livro numa cadeira de rodas? Quantos poderão ler esse livro no momento de perda de um parente querido? Eu não sei, mas eu orei por todos eles. E eu espero realmente que esse livro alcance essas pessoas. Eu quero contar com vocês e com você que está me acompanhando também pela internet, para serem as mãos que vão estender essa bênção com que eu fui abençoado também, e vocês aqui, eu creio que ao longo dessas 8 semanas, você possa também ajudar a estender esse material a pessoas que precisam dele. Quem precisa de um livro assim? Um livro que fala de ansiedade, depressão, pensamentos negativos, estresse. Quem será que precisa disso, hein? Primeiro, quem escreveu. Eu preciso disso. Eu preciso do Deus que está revelado nesse livro. E você pode perceber ao longo dessas semanas que o livro não traz só psicologia. Seria muito pouco, né? O livro traz doutrinas. O livro traz conceitos bíblicos como o do grande conflito, a queda, por que nós temos traumas, quando esses traumas serão eliminados. O livro é muito mais do que apenas conselhos de psicologia, de psiquiatria, de medicina. Então eu espero que você tenha gostado, que você leia, que você se beneficie dele e você compartilhe a bênção com as pessoas. O Impacto Esperança será daqui uns 6 meses, né? Mas já estamos aqui esquentando os motores. Nesta igreja eu fiz um test drive. Vocês não sabiam, né? Que vocês eram cobaias. Eu preparei uma semana de oração em cima do livro. São 8 temas, exatamente os temas que eu apresentei aqui. Então esse material, esse semanário e os prezes que eu mostrei aqui na tela para vocês, eles serão colocados num site e ali o material vai ser disponibilizado para as igrejas, para os anciãos, pastores, né? Quem quiser usar o material estará prontinho lá à disposição, inclusive com os vídeos que a nossa equipe aqui da igreja, né? Várias pessoas se envolveram nesse processo aí de ajudar a filmar, editar, o Ângelo, né? Liderando essa equipe aí, agradeço muito a vocês. Esse material estará disponível também em meu canal, para quê? Para ajudar aqueles que quiserem depois usar esse material também, né? Então tem ali também já o vídeo como uma espécie de orientação para quem quiser usar o material, tá bom? Me perdoem por ter usado vocês como cobaias, mas eu espero que tenham sido cobaias bem tratadas, né? Ninguém aqui passou por experiência traumática, né, no laboratório. Foi tudo com muito carinho, passando a mão ali na cobaia, no ratinho, né? E louvo a Deus por essa oportunidade e agradeço a vocês também por essa oportunidade que eu tive de ter estado com vocês aqui ao longo desses 8 domingos. Mas temos o último ainda para nós encerrarmos, né? O livro, ele termina, são 10 capítulos, um capítulo introdutório, que é aquele que eu apresentei aqui, né? A primeira noite, lembra do título? Saúde também é coisa da sua
cabeça. Porque, afinal de contas, Ellen White nos diz, e hoje a ciência confirma, que de cada 10 doenças, 9 têm origem aqui, psicossomáticas, mentais, né, que afetam o organismo. Então eu começo com essa introdução, vou tratando de cada problema pontualmente em cada capítulo, e no penúltimo capítulo eu falo dos 7 remédios naturais. Ah, não são 8? Sim. É que eu deixei o 8º, para o último capítulo, para que eu pudesse encerrar com a confiança em Deus, que é o 8º remédio. Só que eu dei um nome diferente para os remédios. Está muito batido esse 8 remédios, né? Aí eu coloquei como 8 dicas do fabricante. 8 dicas do fabricante, que é o tema dessa noite. As dicas do fabricante. Mas quem é esse fabricante, hein? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. É um dos textos que eu acho mais impressionantes na Bíblia, entre tantos outros, né? Romanos, capítulo 1. Antes de falar das dicas do fabricante, vamos rapidamente aqui identificá-lo, né? Quem é o fabricante? E por que ele sabe tanto assim a ponto de poder nos ensinar e nos dar dicas de saúde também? Romanos 1, versos 19 e 20. O apóstolo Paulo escreveu assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de quê? Das coisas que foram criadas. Uma pequena ilustração aqui. Imagine que você está caminhando numa praia e de repente você se depara com uma palavra, uma frase escrita na areia. E chega ali um surfista brincalhão e fala para você: amigo, essa frase apareceu aí. Você aceita isso? Aceita essa explicação? Mas se ele disser que foram milhões de anos a água batendo na areia, o vento soprando, de modo que as partículas foram sendo organizadas, até que depois de um bom tempo aparecesse ali uma frase, você aceitaria essa explicação? Mesmo falando que foram milhões de anos, você não aceita? Vocês são muito céticos, hein? Tem gente que crê que foi assim, que pode ser assim, né? Bom, que bom que vocês duvidam de coisas assim que são absurdas, né? Falar um pouquinho aqui de um ser vivo que alguns chamam de simples, ameba. Segundo um cientista ateu chamado Richard Dawkins, a ameba tem no seu núcleo, imagina, ela já é pequena, né? Agora pensa no núcleo dela, informação equivalente a de 30 livros de uma enciclopédia. Uma enciclopédia completa, zipada, encriptada, codificada e colocada no núcleo da ameba. Eu te pergunto, a ameba é simples? O que você acha? Não existe esse negócio de simples forma de vida, como alguns cientistas às vezes tentam fazer parecer, né? Lá no Fantástico, lá no Discovery Channel, eles chegam e dizem assim: a vida começa com uma simples forma de vida. Isso não existe, porque para ter vida é preciso ter DNA. DNA é informação, e é muita informação. Só a ameba, olha, tem que ter 30 volumes de informação no seu núcleo para funcionar. Agora, esquece a ameba e pensa em você, tá? O genoma humano, se fosse escrito também em livros, como livros, pense em listas telefônicas, formaria uma pilha de livros de 170 metros de altura. Isso dá mais ou menos a metade do Pão de Açúcar, lá do Rio de Janeiro. Isso é você em termos de informação. O que você acha? Uma pilha de livros de 170 metros de altura. Cada célula do seu corpo tem 1,5 gigabyte de informação. E giga é bilhão. É muita informação em cada célula, e você tem trilhões delas. Trilhões. Quem fez tudo isso, hein? A gente se maravilha com isso, imagina quem fez tudo isso. Então, Deus, o Deus da Bíblia, o Criador do universo, é também o Criador da vida. Por isso, ninguém melhor do que Ele para nos dizer como a gente funciona, porque Ele nos fez. O que Paulo diz lá? Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua própria divindade, se reconhecem desde a fundação do mundo. Como? Por meio das coisas que Ele criou. Nós fomos criados por Deus. Nós somos uma tremenda evidência de que há um Deus. E se Deus os criou, nós devemos obediência a Ele, satisfação a Ele. E talvez seja bem por isso que muita gente dá as costas para Ele, porque querem viver, aspas, livres.
não querem dar satisfação para ninguém e com isso sofrem. As pessoas que rejeitam Deus são mais ou menos como se isso pudesse acontecer, né? Como um celular que se desliga da tomada e diz assim: eu vou viver sozinho. Vive um pouco, né? Talvez algumas horas, mas depois acaba a bateria. Deus é a fonte da vida, quer você queira ou não. E se você se desconectar de Deus, mais cedo ou mais tarde você vai morrer. Para sempre. O segredo da vida, da harmonia, da felicidade, da esperança, é viver conectados com a fonte de vida, que é Deus. Então eu repito, só Deus realmente sabe como a gente funciona. Por isso que o livro missionário termina falando das dicas do fabricante, esse Deus maravilhoso que nos criou para funcionarmos bem. E uma coisa bacana que você, não sei se você já percebeu, todos os 8 remédios naturais estão delineados já no início da Bíblia, nos primeiros capítulos do Gênesis. Sabiam disso? Vamos perceber como é que funciona? Vamos fazer uma viagem aqui ao Gênesis agora. E eu começo então com o primeiro remédio, a primeira dica do fabricante. Diga para mim qual é. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Qual o primeiro remédio natural? Água. Como é que você está usando esse remédio, hein? É de graça. É simples de usar, né? Se a gente souber empregá-lo corretamente, né? Então as recomendações são as seguintes, são simples, você conhece bem isso, né? Aliás, 70% do nosso corpo é feito de água. 70%. Então é preciso repor, né? A gente constantemente está gastando, evaporando, eliminando. Você tem que repor essa água constantemente. Então a gente sabe que são ali, de preferência, 8 copos, né? Entre as refeições, não durante as refeições. A água limpa o organismo, elimina impurezas do sangue, né? Não tomar água frequentemente deixa o corpo vulnerável a inflamações, infecções, principalmente nos rins e vias urinárias. Em média, como eu disse, recomenda-se 8 copos por dia, entre as refeições, evitando se ingerir líquido com a comida. Eu não tinha o hábito de beber água, especialmente no inverno. O que eu fiz? O que eu faço? Eu encho uma garrafa d'água e deixo do lado do meu computador no trabalho. Toda vez que eu olho para ela, tomo um pouquinho. Mesmo sem sede. A sede já é um mecanismo de desespero do corpo, né? Está faltando água. Então não espere ter sede. Deixa lá a garrafinha, ande com a sua garrafinha, né? Lembrou da água? Toma um pouquinho. Não faz bem, na verdade, né? Faz bem. Você tem que repor. Você é 70% feito de água. Segundo remédio está aqui, ó. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Qual é o segundo remédio? Luz. Radiação solar. Aquela que pode ser usada, né? O Sol emite muitos comprimentos de onda. Alguns não são adequados para nós, mas alguns são muito adequados, são muito benéficos, né? Por quê? Os raios solares exercem múltiplos efeitos sobre o corpo, ajudam a combater bactérias, ele é bactericida, né? Por isso que é bom também que o Sol ele consiga invadir nossas casas. Combate micro-organismos, a ação antisséptica é produzida pelos raios ultravioleta. Se a dose de radiação solar que a pele recebe for conveniente, todos os processos vitais serão estimulados pela luz visível, assim como pelos raios infravermelhos e ultravioleta que não podem ser vistos. Você sabe que o Sol tem um papel importantíssimo na questão da sintetização da vitamina D, né? E a vitamina D é aquela que ajuda a fixar o cálcio nos ossos. Mulheres, meninas, o reservatório de cálcio que você vai carregar para o resto da vida depende da quantidade de sol que você tomou na sua infância e adolescência. Por que eu falo mulheres? Porque depois elas vão sofrer mais com osteoporose do que os homens. Então é muito importante que as crianças, adolescentes, né, façam atividades ao ar livre, respeitando os horários adequados. A gente conhece isso aí, né? A mídia fala bastante sobre isso. Mas que se tome sol, que se brinque ao ar livre, que se deixe mais o celular lá na gaveta um pouco, né? E vamos fazer coisas da natureza. Nós somos criados para interagir com a natureza. Fomos criados com a natureza, num jardim. Mas o diabo tem confinado a gente em 4 paredes. Não fomos feitos para isso.
4 paredes fazem com que a gente adoeça, na verdade, né? Então, o sol é realmente vital para nós seres humanos. Vamos lá, mais um remédio. Então, Deus fez o firmamento, ou seja, a atmosfera. A palavra hebraica mais adequada seria realmente atmosfera ali, porque traduziram para firmamento, alguns até acham que é firme, é uma coisa sólida, que é um absurdo, né? Na verdade, é atmosfera. Ao firmamento, Deus chamou de céu. Que remédio é esse? O que tem na atmosfera? Ar puro, né? Veja só, quando respiramos com regularidade, calma e profundamente, além de irrigar o cérebro, o ar chega a todas as partes dos pulmões, fazendo com que o sangue também circule adequadamente por essas partes. Nossos pulmões, se fossem abertos, não faça isso em casa que é perigoso, mas se os pulmões fossem esticados, os alvéolos, bronquíolos, né, os brônquios, isso aí daria mais ou menos uma quadra de tênis, tamanha superfície de troca de gases. É um órgão muito grande, só que bem compacto. Aliás, nós somos grandes demais, se você pensar assim, né? Isso também é muito perigoso, não faça em casa, mas se você desenrolasse o cérebro, todas aquelas voltinhas que tem no cérebro, daria para dar mais de uma volta em torno da Terra. Se você emendasse seus capilares e veias e artérias, daria para ir à Lua umas 3 vezes e voltar. Você é muito comprido, você é muito grande, mas Deus te compactou. Tem um cientista chamado Carl Sagan, que era ateu, evolucionista, mas ele disse o seguinte: o cérebro é algo muito grande num espaço muito pequeno. Isso é nanotecnologia de ponta. Só que não é coisa recente, né? Já é uma tecnologia que tem mais de 6.000 anos. E funcionava melhor no passado, inclusive, né? Hoje o ser humano está inventando coisas que não chegam nem aos pés daquilo que Deus fez, se gaba de estar fazendo isso, mas se esquece de louvar aquele que fez o ser humano capaz de fazer coisas de que ele se gaba. Não é um paradoxo? Eu invento coisas, um iPad, um iPhone, um celular, um computador, mas e você que faz isso? Que tremendo computador você tem? Você fez aquilo, e quem fez você capaz de fazer aquilo? O Deus de Paulo, de Romanos 1, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus, nosso Criador. Respire profundamente, calmamente, de vez em quando você lembra disso, dá aquela respiração profunda que enche todo o pulmão, né, os pulmões, não só aquela parte superior, mas que ele chegue até embaixo, a respiração diafragmática, né? Isso oxigena, é bom para o cérebro, é bom para o corpo todo, né? Há também um aumento de resistência local a infecções das vias respiratórias, laringe, traqueia, brônquios, né? Enfim, respirar faz bem. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Estas servirão de alimento para vocês. Que remédio é esse? Alimentos. Alimentação adequada. E qual é a alimentação adequada? Bom, ali já está esboçado, né? Os frutos, as sementes, cereais. Isso foi o que Deus deu para nós usarmos como alimento, e originalmente, né? A melhor forma de ingerir os alimentos é em seu estado natural, ou o mais natural possível. Esse é o ideal, né? Então a recomendação é a seguinte, que pelo menos 50% da refeição seja de alimentos crus. Prefira alimentos integrais, altamente nutritivos e ricos em fibras, capazes de reduzir a exposição a agentes cancerígenos devido à sua capacidade de regular o funcionamento intestinal. As fibras, né? Elas são uma esponjinha que vai limpando, né? Vai tirando as toxinas. Então, use alimentos integrais. Se possível, 50% da sua refeição, alimentos naturais crus, de preferência. Use isso. São remédios naturais à nossa disposição. Se não gosta, vai se acostumando aos poucos, né? Vai fazendo experiências, trocando uma coisa aqui, outra ali. Aqui na igreja tem tantas pessoas que entendem de culinária. Que bênção. Pergunte, peça dicas, peça sugestão de cardápios, né? Não é uma coisa de outro mundo, não é tão complicado. Eu nasci lá no sul, né? Quase gaúcho, nasci na fronteira ali de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, e gostava muito de churrasco, irmãos. Churrasco não podia faltar em casa. Mas chegou um momento que Deus mostrou para mim que eu podia viver sem
alimentos que tiveram mãe. Essa é a minha filosofia hoje. Eu não como nada que teve mãe. E foi tão bom para mim, isso já faz 20 anos. Meus filhos, graças a Deus, nem sabem o que é comer bichinho, né? Então, assim, a gente passa a ter uma outra relação com os alimentos, com a natureza, né? E é algo que Deus pede que a gente faça com sabedoria, com prudência, com equilíbrio, né? Sem afobação, sem pegar no pé de ninguém. Cada um realmente deve buscar uma vida mais natural possível, pedindo a Deus sabedoria. E pedindo o conselho dos irmãos que já passaram por isso, né? Faz bem, sem dúvida nenhuma. Nós temos luz mais do que suficiente sobre esse assunto. É só a gente seguir, é só colocar em prática. E a gente colhe os benefícios disso. Eu colhi muitos benefícios, né? Olha só, e os embutidos, então? Se a carne, em seu estado natural, já é complicada, imagina as processadas. E a ONU, na verdade, a OMS, né, classificou os embutidos, salsichas, salames, mortadelas, como tão cancerígenos, quase quanto o cigarro. Sabiam disso? Se você ainda come algo de origem animal, pelo menos elimine isso. Porque isso aqui realmente é fator de câncer, terrível, né? Pode causar também, olha só, diabetes, obesidade, diminuição da resistência imunológica. Embutidos, refrigerantes e açucarados fazem parte de uma longa lista de produtos que comprovadamente fazem mal ao organismo. Dicas do fabricante, ele sabe o que faz bem para você. Você segue se quiser, lógico, né? Mas seria sábio colocar em prática, porque aquele que diz isso conhece você mais do que você mesmo. Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Que remédio seria esse? Que tem a ver com o trabalho. Exercício físico. Adão e Eva não foram colocados no jardim para ócio, né? Para viver uma vida de ociosidade, de sedentarismo. Não. Eles tinham que cultivar, tinham que pôr a mão na massa, trabalhar, se exercitar. O corpo foi feito para se mover, para se exercitar, né? E esse é um remédio poderosíssimo, né? Falamos muito sobre isso aqui ao longo dessa série. Como o exercício faz bem também pro cérebro. Olha aqui, o exercício físico libera uma cascata de neuroquímicos e fatores de crescimento que podem reverter o processo de desgaste das conexões entre os neurônios, as sinapses, né? Ajudando a sustentar a infraestrutura cerebral. Mais de uma vez eu disse aqui que o cérebro é o hardware e a mente é o software. Se o cérebro estiver em más condições, não vai rodar bem o programa. E aí os pensamentos serão erráticos, serão disfuncionais. Você vai abrigar ali, quem sabe, depressão, ansiedade, né? Pensamentos negativos, não porque sua vida talvez esteja tão ruim assim, mas porque você enxerga a vida com lentes inadequadas. Os neurônios, eles precisam de um revestimento chamado mielina, que é como se fosse a capinha do fio, sabe, o fio encapado. E a falta de exercício, a toxicidade que gera no organismo, a má alimentação, o sedentarismo e outras coisas, acabam também corroendo essa capinha. E aí os neurônios, os fiozinhos, os nervos ali sensíveis do cérebro, eles ficam desencapados. E os estímulos elétricos do cérebro são perdidos, fica uma bagunça. E essa bagunça é problema emocional. Então, se você não sabia, saiba e entenda que exercício físico é um tremendo aliado para enfrentar doenças emocionais. Mexa-se, faça alguma coisa. Eu contei já aqui a minha experiência, né? Eu acho, uma noite dessa aí, que eu vivi por 10, 15 anos como um sedentário de carteirinha. Mas aí você é novo, você vai levando, né? 30 e poucos anos, até chegar aos 40. Aí quando chega aos 40 começa a complicar. E eu que achava que ia ser sempre jovem, comecei a sentir pensamentos negativos, a ter pensamentos negativos. Falta de estímulo para ir ao trabalho, coisa que eu nunca tive, porque eu amo meu trabalho. Eu ia desanimado. Estava complicado aquilo. Eu estava me estranhando. E quando fui a uma consulta médica com uma hematologista, ela pegou lá o resultado dos exames mais detalhados e disse assim: você precisa fazer exercício. Que vergonha, né? Precisei ouvir de uma médica algo que eu já sabia que eu tinha que fazer. Triglicérides altíssimos, B12 baixa, e não porque eu não tivesse fonte adequada de B12,
Eu estava com uma leve gastrite também e não estava absorvendo adequadamente a B12. E aí ela falou, você faz exercício ou você vai ter que cair num medicamento aí para um bom tempo. Eu pensei, eu não admito isso, eu vou ter que mudar de vida. E a preguiça? E a falta de tempo, que é a nossa desculpa de sempre. Eu dizia, Senhor, não tem como. Eu chego no trabalho, fim da tarde, eu quero ficar em casa com a família, eu quero brincar com meus filhos, não quero ir para uma academia, eu não gosto disso também. Isso é minha opinião. Quando que eu vou fazer exercício? De manhã cedo eu já acordo bem cedo para fazer o revaso por sua palavra, quero ler a minha Bíblia. Como? Que horas? Dando desculpa para Deus, né? Aí um dia Deus falou assim para mim, por que você não vai caminhar e conversa comigo ao mesmo tempo? Caramba, eu não tenho mais desculpa agora. O que eu vou falar mais para Deus, né? Aí era um dia de julho, frio. Eu levantei 5 da manhã, coloquei a bermuda. E o único par de tênis que eu tinha, porque para que mais? Eu não usava. Estava novinho. E fui para a rua caminhar. Me sentindo um ET, assim, estranho, né? Escuro ainda. O que eu estou fazendo aqui? Maluco, né? Mas eu vou, Deus mandou, a médica também. E sabe o que eu pensava mais? Isso já faz 5 anos. O meu filho Micael tinha 2 anos. Eu pensava, eu tenho 40. Daqui a 10 anos, meu filho vai ter 12. É isso? Estou correto? 12. Eu vou ter 50 e vou estar acabado. Ele vai querer correr comigo, brincar comigo. Eu vou estar acabado. Tudo conspirava para que eu saísse e me mexesse. Pelos meus filhos. Pela igreja até. Sabe por quê? Quantas vezes eu fui, por exemplo, a São Paulo. A gente vai muito para lá para pregar, tem muitas igrejas, né? E a gente, quando vai a uma igreja assim, no bom sentido, né? Mas os irmãos sugam, espremem a gente até o fim. Você pode passar lição? Vamos lá, passa lição. Você pode pregar para a gente? Às vezes 2 cultos até, né? Tem igreja que tem 2 cultos. Aí JA começa às 4, vai até às 7 da noite. Sessão de perguntas. Eu chegava no fim do dia arrasado, destruído. Dor nas costas, dor nas pernas. Pergunta como é que eu estou hoje. Querem fazer uma vigília agora? Dá para ficar aqui até meia-noite, tranquilo. Isso eu acabei de fazer exercício em casa para vir para cá. Mas eu estou bem. Pergunta se os pensamentos negativos estão aqui ainda. Acabou. E como é que foi? Comecei caminhando. Segundo dia, primeiro dia eu caminhei 1 quilômetro, fiquei acabado. Fui trabalhar com dor nas pernas, dor em tudo, só de caminhar 1 quilômetro. Segundo dia, fui de novo. Terceiro, 1 semana, segunda semana. Depois de 3 semanas eu comecei a arriscar uma corridinha. Eu já corri um pouquinho lá no meu bairro, lá em volta do Rio Manduca, aquela natureza exuberante ali, né? E no fim do ano, minha irmã me apresentou um negócio, uns vídeos chamados de Insanity. Alguém conhece isso? É uma insanidade mesmo, mas é bom. Coloco lá no computador os vídeos e vamos lá. E pula, agacha, corre parado ali. Eu faço no meu quarto, 2 por 2, assim, enquanto a família toma banho, 3 filhos, esposa, o banho demora ali, eu faço meu exercício. Não preciso sair de casa, suo ali baldes, né? E saio dali bem, me sentindo bem. Hoje eu estou até meio viciado já nesse negócio. Agora eu conheci o T25, que é um Insanity mais reduzido, mais enxuto, assim, mais limitado. São 25 minutos que destrói você também. E é muito bom, irmãos. Por que eu gosto de contar essa história? Porque se eu, que era um sedentário de carteirinha, pude passar por esse milagre, você também pode. Eu não gosto de futebol, não gosto de vôlei, não gosto de nada que tenha bola. Não gosto de corrida, não gosto de nada. Eu não gostava de suar. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Acredite nisso. Hoje, eu que não gostava disso, gosto. E me fez bem. E eu posso correr com o Micael, e eu posso pregar horas, dói a garganta, mas o corpo não. Fico inteiro ali. Então eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena por muitos motivos, né? E não é por vaidade. Eu já disse aqui, nós somos bonitos já por natureza, a gente adventista é um povo bonito. Não é para ser mais bonito que a gente faz exercício, é para ser mais útil, é para ter uma mente mais poderosa, mais clara, oxigenada, um cérebro em boas condições de contactar Deus, porque o nosso lóbulo pré-frontal é a antena de conexão com o céu. Se ele estiver obscurecido por hábitos intemperantes, a nossa conexão vai ser dificultada. Você percebeu que tudo isso é espiritual? Nós temos motivos muito mais nobres e elevados para buscar saúde. Faça isso. Endorfina é liberada quando você pratica exercício físico. E endorfina é uma droga natural que Deus te deu para trazer alegria.
alegria, para te dar, para desestressar. Eu comprei um saco de areia também, para usar na garagem. Eu faço meu T25 para pôr as luvas e vou lá dar soco naquele cara. Desestressa, é bom, né? E o Micael é meu técnico, ele fala, pai, agora é chute. Vou lá, dá um chute no saco de areia. Agora é soco, pai. Agora é assim. E ele vai me treinando. E é bom demais, né? Eu inventei também um exercício chamado workout com peso vivo. Sabe o que é isso? Eu ponho o Micael nas costas, aqui, e corro com ele, subo a escada, desço a escada, faço agachamento com o Micael, faço flexão com ele nas costas, e ele deu nome para os exercícios. Um é dinossauro, outro é Homem-Aranha. Ele inventou um monte de nome para cada modalidade. E ele decorou a série para mim e fala, pai, agora é tal. Eu vou lá e faço com ele. Brincar com o filho e exercício ao mesmo tempo. Só que ele está crescendo, né? Está ficando mais pesado. Aí eu brinco, quando ele tiver 15 anos, eu vou estar que nem o Rambo. O peso vai aumentando. Então é workout com peso vivo. Se quiser procurar na internet, está lá, eu fiz um vídeo com dicas. Workout com peso vivo. Estou lá com um videozinho com o Micael e eu dou dica para você se quiser fazer com o seu filho. Desde que ele tenha menos de 10 anos. Endorfina. Outro remédio. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Que remédio é esse? Tanto quanto o exercício, o importante é o repouso. E repouso tem que ver com 3 coisas básicas, né? Um é o diário. 8, 7 horas de sono. Nem sempre é fácil, né? Mas a gente tem que batalhar para conseguir fazer isso, né? Alguns são dormidores mais longos, outros precisam de menos horas, mas você precisa dormir adequadamente. Um semanal, qual é? O sábado. Tem esse dia para desligar, desestressar, relaxar. E um anual. Como é que chama? Férias. Férias são sagradas. Tire alguns dias e saia com a sua família. Não fica aqui ligado com o trabalho. Eu sei que nem sempre é fácil isso, mas planeje para que você possa fazer isso de vez em quando, viu? Vá viajar com a família, ou fique em casa com a família, faça coisas diferentes, né? Mas tire férias. Nós não fomos feitos para funcionar o tempo todo sem parar. O fabricante é quem diz isso. Você vai seguir o fabricante ou vai ser um workaholic? Workaholics morrem mais cedo. Workaholics ficam menos tempo com a família. Nós precisamos mudar também nesse aspecto, né? Então, não sacrifique suas preciosas horas de sono, suas preciosas férias, seu precioso descanso semanal por qualquer outra coisa, porque a vida passa, os filhos crescem, nós envelhecemos e morremos e o trabalho continua ali. Vai sempre estar ali, né? Agora a gente passa. Então, priorize aquilo que merece as suas prioridades, né? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como é que você caracterizaria esse remédio? Essa dica do fabricante? Pode tudo, isso aqui não pode. Segura, controle-se. O que é isso? Temperança, domínio próprio. Essa não pode? É, senhor. Então não pode. Não vou mexer. Deus falou para não mexer. E Deus sabe tudo. É o meu Criador. Então essa dica é justamente aquilo que a gente chama de temperança, né? Olha só, a resistência à compulsão começa com o exercício do domínio próprio. O que pode ser definido em uma palavra, temperança, que significa abstinência de tudo que faz mal e uso equilibrado do que é bom. Também não vai comer demais o que faz bem, que acaba sendo intemperança também, né? Então a temperança, ela pode ser bem definida como isso aí. Abre mão de tudo que faz mal. Cafeína, outras inas, aí, drogas, né? Excesso de açúcar, refinado especialmente, né? E use judiciosamente, sabiamente, aquilo que faz bem, em quantidades adequadas também. Desenvolva, peça a Deus para desenvolver autocontrole, domínio próprio. Comer demais também é uma coisa complicada, né? Então nós temos que desenvolver essa capacidade de mandar no estômago, de que o cérebro controle o corpo em todos os aspectos. Intemperança também tem que ver com hábitos midiáticos, né? Tem que ver com o uso de celular, de computador, de TV. Equilíbrio em tudo. Sabedoria para usar tudo, administrar tudo que Deus te dá. Porque qualquer coisa dessas pode se transformar num inimigo
né, da sua vida se você usar de forma inadequada. E o que falta? Confiança em Deus. Tantas vezes aqui nessa série, né, os psicólogos, Dr. Glaucio, neurocirurgião, nos disseram: a religião é um santo remédio. A verdadeira religião bíblica é aquela que nos dá estabilidade emocional, nos dá tranquilidade, paz. Eleva os meus olhos para os montes, de lá vem o meu socorro. Não, o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Olha que pílulas, que remédio nós temos aí. E tantas promessas, dizem que tem mais de 300 e tantas promessas, quase que uma por dia na Bíblia. Uma pílula por dia para você ter esperança, para você ter confiança e paz para viver. O fruto do Espírito, entre outros gomos, ali está a paz, ali está a alegria, né? Então, a esperança, né, de que Cristo virá, de que os queridos que morrerem em Cristo ressuscitarão, isso tudo a gente viu aqui nessa série, e isso nos ajuda realmente a ter um sentido para viver. Nós temos perdas, tanto quanto aqueles que não têm Deus, mas as nossas perdas, elas são temporárias, porque um dia Deus vai nos devolver tudo e muito mais, quando Cristo voltar. E eu quero concluir, irmãos, lendo uma história que é muito inspiradora, e nos traz muitas lições, né? Abra sua Bíblia em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 5. A conhecida história de Naamã, um pagão, um alto oficial de um reino pagão, mas que teve uma experiência impressionante com o Deus de Israel, o Deus criador do universo e da vida. Nos versos 1 a 3, a gente lê o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Verso 9, depois 10 e 14, versos 9, 10 e 14. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Agora o verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Limpo. Eu encurtei bem a história, mas você sabe que Naamã, a princípio, duvidou, ficou até indignado com esse remédio natural tão simples, né? Mergulhar aqui é só isso. Eu vim de tão longe para esse homem mandar mergulhar nesse riacho aqui, comparado com os rios da minha terra. É só isso. Tem gente que pensa assim dos remédios de Deus, sabia? É só isso: água, luz solar, guardar o sábado, dormir adequadamente, respirar, é só isso. Não, eu quero remédio, eu quero um tratamento. Às vezes é necessário, é lógico, mas a medicina preventiva de Deus funciona. E quando Naamã creu e fez o que Deus mandou, ele foi curado. Talvez ele esperasse uma ambulância com uma UTI móvel, né? Talvez ele esperasse um tratamento assim sofisticado, desenvolvido em Harvard. Mas não. Bastava, naquele momento, naquela circunstância, confiar no Deus Criador Todo-Poderoso. Ainda que as ordens de Deus nos pareçam estranhas, confiemos. Esse sempre vai ser o melhor caminho. Para mim, a ordem estranha de Deus foi: vá caminhar. Que seja de madrugada,
Era muito estranha aquela ordem. E se você está dizendo que não tem tempo, vai caminhar e ore enquanto você caminha. E eu fiz. E fui curado. Foi um milagre? Foi. Mas também foi a pura operação das leis que Deus criou. Simplesmente colocar a vida em conformidade com as leis que Deus estabeleceu. Deus tem vários conjuntos de leis. Os 10 mandamentos são um desses conjuntos, lei moral. Mas tem também as leis de saúde, como também tem as leis da física, da biologia. Todas elas existem para a nossa proteção. Você já percebeu isso? E o mesmo Deus que criou os 10 mandamentos, que estabeleceu e deu ao homem os 10 mandamentos, deu ao universo os 10 mandamentos, também nos deu as leis de saúde. Também nos deu as leis da física. Mas também nos deu liberdade nesse universo moral que é dele. Já vimos isso também. Eu poderia agora subir a galeria e me atirar de lá para baixo. Como que dizendo, eu vou desafiar a gravidade. Sinta-se livre, mas você vai se quebrar todo. E muita gente vive desse jeito. Eu sou livre, eu como o que eu quiser, eu vejo o que eu quiser, eu durmo quanto e quando eu quiser. Você é livre sim, porque Deus respeita a sua liberdade. Mas você não é livre para se livrar das consequências. Já dissemos isso aqui muitas vezes também. Então a sabedoria, por que a Bíblia diz assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque temer a Deus é respeitá-lo como Criador. Porque temer a Deus é obedecer a seus mandamentos, todos os seus mandamentos. E quem faz isso é sábio, porque ele está simplesmente vivendo de acordo com o manual da vida. Ele ganha um carro a álcool e coloca gasolina. Isso é uma insanidade. Você recebeu de Deus um presente, que é o seu templo, o seu corpo. Esse corpo tem um manual de instruções, está aqui. E se você colocar em prática as dicas do manual, as leis do manual, a sua vida vai dar certo. Não vou morrer mais? Infelizmente vai. Porque nesse mundo de pecado a gente passa por isso também. Mas, enquanto esse dia não vem, a gente vive bem. Irmãos, o maior objetivo de Deus não é só prolongar nossa vida nesse mundo de pecado. É bom que entendamos isso. A longevidade pode ser até uma bênção adicional. Mas o objetivo dele é que nós vivamos bem enquanto vivemos. É que nós possamos desfrutar o máximo possível da companhia da nossa família. Possamos ser úteis a ponto de poder sair daqui, caminhar e entregar um livro para alguém, ou levar conforto a alguém que está sofrendo. Possamos ser úteis. Possamos ser instrumentos de salvação. Porque não estamos aqui para nos servir, mas para servir. E para que possamos ter uma mente clara, com discernimento claro, a fim de compreender qual é a pura, perfeita vontade de Deus. Minha oração sincera é que essa série tenha ajudado você a entender tudo isso. E que possamos ter mais saúde emocional, apesar de estarmos num mundo que desmorona ao nosso redor, mas que possamos manter nossa integridade, nossa estabilidade emocional, tanto quanto possível, enquanto Jesus não vem. Quando Ele vier, aí sim, a esperança não vai fazer mais sentido, porque aquilo que nós esperávamos aconteceu. Até lá, vivamos pelo poder da esperança. Não sei se você percebeu, mas a capa do livro, ela revela uma mudança radical de vida. A moça está num beco aparentemente sem saída, escuro, chove sobre ela, mas ela está protegida por um guarda-chuva. Ela está protegida, sua mente está protegida. E ela não olha para a chuva que cai, para a escuridão que a rodeia. Ela olha para baixo, porque ali embaixo a situação é diferente. Ela está feliz. Ela está rodeada pelo sol. E para nós, os cristãos, o sol da justiça é Jesus. O mundo está em trevas, mas ela contempla a luz. Esse é o poder da esperança. Jesus Cristo. E que Ele inunde a sua vida de luz. Que Ele inunde a sua vida de paz e de saúde emocional. Amém?